Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião, em vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local, companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-lo resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são poucos seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala aos homens. Mostra-lhes que são irmãos e que devem ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande, e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas a seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso do pobre não é igual ao do rico? O grandioso e sábio, nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados, ao abrigo do frio, não pensa em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirás tu, eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a esse miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e o do plebeu, entre a do senhor e do escravo,
Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àqueles mesmos que despreza hoje. Não acabam para ti as tuas riquezas que imaginavas eternas, como o corpo involutório perecível de teu espírito. Volta-te humildemente para ti mesmo, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade do outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos e que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso. Talvez estivesse mais baixo que o último dos teus criados. Curva a fronte orgulhosa que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas ao mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos, nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Então, com frio e com fome, vais curvada sob o peso da tua cruz humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. E tu, que és moça pobre, devotada ao trabalho, às voltas, com privações, porque esses pensamentos tristes, por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá alimento. Tem confiança nele. Pequenos pássaros, o Senhor dá alimento. Tem confiança nele que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sobre essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob os ruídos dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo de guarda se retire e volte a Deus escondendo o rosto com suas asas brancas e te deixe neste mundo com seus remorsos, onde estará perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova, que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura. Deus não pode vos recompensar? Suporta com coragem as humilhações dos homens. É ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonra a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe? Homens, como outrora o renegarias, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamarias outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até os fariseus recomeçar o caminho de Gogotá. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel entrega a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus.
Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo que vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, e vós abandonaste tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns terrível e sanguinário, para outros despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque em vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou o orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família, que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade. Então, vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre de bons sentimentos, só nos resta chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós que tivemos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Graças de Deus.